Graça e paz, irmãos que estão conosco. Creio que Deus já falou com você nesse tempinho que nós tivemos de adoração. Deus está falando conosco todo esse tempo, porque Ele não para de se manifestar a nós. E nessa noite eu tenho o prazer, a responsabilidade, atendendo o convite do pastor Dirceu, de estar aqui para compartilhar com os irmãos da palavra que é de Deus, que não é minha. Mas nesse momento eu quero falar com você que está na sua casa, acompanhando tudo que nós estamos passando no mundo, no Brasil. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como tem falado comigo. Eu só vou compartilhar daquilo que Deus tem falado, repartido comigo. Então, ainda que eu não preparasse alguma coisa, tem muita coisa para falar, para ser falada, mas eu quero que Deus fale, use aquilo que está no meu coração para transmitir a você. Eu quero orar junto contigo nessa noite, no nome de Jesus, antes de começar, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aflitas, que estão feridas, muitas pessoas que estão de luto. Nós não podemos ignorar isso. E existe uma igreja na terra, a extensão de Jesus, aqueles que sentem a dor uns dos outros. Nós somos igreja. Quando nós falamos que nós somos igreja, nós sentimos, devemos sentir a dor uns dos outros. Devemos nos incomodar sim, porque é nosso corpo, nós fazemos parte, é a igreja de Deus. E há muitas pessoas que não estão na igreja, mas nós devemos amar, porque eles podem se juntar a nós. Jesus amou o mundo antes que ele se entregasse. Imagina como é que Deus ia sacrificar, amar o mundo mesmo vendo o pecado. Nós devemos enxergar além do ódio que as pessoas têm de nós, simplesmente porque nós amamos Jesus. Nós devemos enxergar os nossos colegas de trabalho, por exemplo, que estão movidos pelo ar que está no mundo, pelo governo de Satanás, pela ignorância. E nós não devemos revidar o ódio deles por nós devemos amar como Jesus amou. Isso é uma loucura, porque nós queremos ser agradados, mas é isso que é ser igreja, é olhar com compaixão, é não tornar o mal com o mal. E eu quero nessa noite começar orando por você que está em casa, que está triste, que está desconsolado porque perdeu alguém, que está preocupado por causa do seu emprego, ou porque tem alguém no hospital da sua família. Nós vivemos tudo de uma vez só, mas a palavra de Deus diz que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo, e nesse momento, mais do que nunca, nós temos visto isso entre os nossos irmãos no mundo mesmo. Poderia ser só em São Paulo, mas é no Brasil. Podia ser só no Brasil, mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, lá do outro lado, em outros continentes está acontecendo. As pessoas estão aflitas. Eu quero orar com você, querido. Aquilo que nós já acompanhamos, vendo nas escolas dominicais, em 2019, a Letícia Moraes sempre orando pela igreja perseguida.
nós estamos sendo perseguidos. O diabo, ele anda buscando a quem possa tragar. Nós estamos em guerra. É a nossa vez de sofrer. Aquilo que nós olhávamos e orávamos aqui, nós estamos vivendo, temos que orar uns pelos outros. E é o que nós vamos fazer, porque você que está aí em casa, que preferiu não ver o jornal, que preferiu não ver o futebol, que preferiu não ver uma novela, mas se juntar para orar, para adorar a Deus, você preferiu a melhor coisa, porque nesse momento nós precisamos disso. Mesmo distantes, nós estamos unidos. Eu creio nisso. No nome de Jesus. Deus, aquilo que nós começamos a cantar nessa noite é verdade. Tu és o Senhor, Tu és poderoso, Tu és o Emmanuel, Tu és Deus conosco. E nessa noite, Senhor, eu quero Te pedir pelos meus irmãos, quero Te pedir pelos amigos, por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão em luto, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão enfermos. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo faça a obra poderosa. Como Deus ungiu Jesus, essa unção está na igreja e nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós não somos o templo, nós somos a igreja de Deus. A igreja que anda pelas ruas. Nós somos a igreja e nós profetizamos, nós declaramos, ainda que os nossos olhos não vejam, porque é pela fé, nós confessamos a cura dos nossos irmãos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão desamparados. Nós profetizamos libertação, salvação, para aqueles que estão à beira da morte. Nós profetizamos salvação, para aqueles, Senhor, que ainda tem o tempo para se arrepender, no nome de Jesus. Usa, Senhor, médicos, usa, Senhor, aqueles que são cristãos, para dizer àqueles que estão morrendo, que se arrependam, no nome de Jesus. Mais importante do que a cura é a salvação, e no nome de Jesus eu profetizo, Senhor, que haja sempre uma palavra, Senhor, de libertação nos hospitais. Oh, os médicos não podem curar como Tu curas, mas há muitos médicos que se converteram e podem tirar, Senhor, eles do inferno, impedir que eles vão para as profundezas do inferno e proclamar o reino de Deus, aonde estão, na cama, ainda que morram, eles irão encontrar Jesus, porque ouviram no último minuto a palavra e se arrependeram. Oh Deus, fecha as portas do inferno, porque a Tua igreja tem esse poder. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. E nessa noite nós profetizamos a cura. Nós profetizamos, Senhor, que os oprimidos sejam livres, que os cansados, Senhor, sejam animados pelo Teu Espírito Santo, que aqueles que choram possam ser contagiados com a alegria que vem dos céus. No nome de Jesus, é o que eu profetizo, Senhor, e declaro nesta noite. Em Mateus 11, 28, um dos versículos que nós conhecemos bem, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava sempre pronto, disposto a receber os cansados e oprimidos, mas Ele convida: vinde a mim. Isso significa que deve existir um esforço. Quem quer cura deve buscar. Quando a pessoa está doente, ela vai ao hospital. Jesus, Ele diz: se você estiver oprimido, venha a mim. Se você está cansado, venha a mim,
Jesus também curava, o médico dos médicos. Esse poder está em nós para curar. Mas nem sempre a cura vem. E aí vem o medo, que eu sei que muitas pessoas têm, de sair de casa. Muitas pessoas preferiram ficar em casa. Muitas pessoas deixaram o medo tomar conta e caíram na depressão. Eu profetizo no nome de Jesus que os demônios libertem em nome de Jesus a mente e os corações dessas pessoas. Jesus, ele trazia alívio para a alma das pessoas cansadas. Mas não era ali, só naquele momento. A intenção de Jesus era trazer salvação. Era muito mais do que a cura física, mas da alma. E em João 4:10, quando Jesus encontra uma mulher, ele estava no poço e pediu água para a mulher samaritana. A mulher ficou espantada, primeiro porque as duas cidades não se falavam. Jesus quebrou isso, esse preconceito. Se existe preconceito no mundo, não foi Deus que criou. Os homens mesmo tratam de fazer essa separação e depois criam leis para fazer um brigar com o outro, não é? Então existem povos que não se falam, e Jesus foi totalmente diferente. Ele falou com aquela mulher e a mulher disse: quem é você que me pede água? E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele está dizendo: olha, eu só quero essa água, mas eu tenho uma água que vai aliviar a tua dor. Porque Jesus sabia que aquela mulher tinha casado várias vezes e não tinha encontrado alívio para a sua alma. Talvez você está pensando no seu casamento, está totalmente destruído, e você vai, eu quero casar de novo, porque vai ser a solução. Jesus está dizendo: eu sou a água viva. A água viva é capaz de aliviar a dor, o sofrimento. Não é mais um casamento que você precisa, é Jesus que você precisa. E é isso que Jesus disse para ela. Jesus não queria só aliviar a dor que ela estava sentindo naquele momento. Jesus queria ser a fonte da vida dela. Talvez nós somos tão egoístas que queremos só resolver os nossos problemas. Se você, querido, veio para a igreja com essa intenção, nessa noite se arrependa. Peça perdão para Deus, porque Jesus, ele operou tantos milagres. A Bíblia diz que 10 leprosos vieram para ser curados. Apenas um voltou para agradecer e foi salvo. Então, muitas vezes as pessoas só querem resolver os seus problemas, porque nós, como seres humanos, nós temos aflições, sempre tivemos, a vida toda, mas nesse momento, Deus permitiu que viesse tudo de uma vez. Ele quer aliviar a nossa dor, querido. Se tem alguém preocupado conosco, é Deus. Ele é Pai. Entenda isso, Deus é Pai. O Pai corrige, mas o Pai ama. A alma daquela mulher estava cansada já de procurar a felicidade. Casou uma vez, 2, 3, 4, ia casar várias vezes, até buscando no casamento uma satisfação. Jesus disse: eu sou a água viva. Deus sempre esteve pronto a curar. Deus sempre chamou Israel
Mas Israel sempre buscou outras coisas. Talvez nós não conseguimos esperar o tempo de Deus para responder quando nós pedimos. Ficamos muito inquietos. Quantas vezes, quando Moisés subiu para buscar a presença de Deus, o povo achou que ele estava demorando demais, porque a gente quer a resposta rápida de Deus. Pronto, criaram outro Deus, porque eles têm que ver. E nós somos assim, nós queremos a resposta imediata, então vamos arrumar um jeito de ter a resposta, de ter a solução para os nossos problemas. E é aí que nós vamos nos afundando mais ainda. Muitas pessoas têm buscado agradar só a si mesmo. Talvez seja esse o nosso problema. Deus espera que os doentes busquem a cura. Mas a linguagem de Deus é a fé. A conversa de Deus é a fé, é o caminho. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez alguns pregadores, algumas pessoas querem chamar tanta atenção que elas querem agradar os homens, mas não agradam a Deus. E Deus está mostrando para a gente que existia muita fachada, muita gente que parecia e não é. Jesus, ele foi o tempo todo aquele que queria trazer a resposta ao mundo. Sempre buscou para a terra que ele veio, que era Jerusalém, que eles o desprezaram. Desprezaram os profetas, mataram os profetas, e não ia ser diferente com ele. E a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém, olhando para aquela cidade. Eu digo para você que nosso coração, como cristão, tem que ser assim, de se compadecer da aflição dos outros. A Bíblia diz em Lucas 19, 41 e 42, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, querido. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, essa é uma outra versão, e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Jesus chorou porque sabia que Jerusalém não iria encontrar paz, não queria paz em Jesus, desprezou Jesus. Nessa noite eu quero falar sobre fé. Eu creio que nós já começamos a cantar sobre fé. O Tiago começou a profetizar sobre fé. Existe um mover que é de Deus, que a gente percebe que você já percebeu que às vezes você escuta um versículo aqui, a pessoa repete o mesmo, sabe por quê? Porque existe o Espírito Santo na igreja, ele fala a mesma coisa. E como Paulo diz, que pensemos a mesma, tenhamos o mesmo parecer, pensamos todos uma mesma coisa. Quem faz isso não é pastor, quem faz isso não é a igreja, quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que coloca a mesma palavra e você começa a falar e testifica. E essa vibração, essa alegria é de Deus. Qualquer outra coisa, não existe coincidência. É porque o Espírito Santo, assim como os demônios falam a mesma coisa, e todo mundo pega aquilo que está falando na televisão, na internet, e bagunça a cabeça de todo mundo, traz confusão. Existem os demônios, e existe o Espírito Santo, que testifica no nosso coração,
Por isso nós falamos a mesma coisa. A gente não combina nada e às vezes Deus... Porque o Espírito Santo é que governa sobre a igreja de Deus. Aleluia! Jesus falou sobre o dever de orar sempre e perseverar. E conta sobre uma mulher que incomodou um juiz. Até ela conseguiu o que ela queria. Até que ele ouvisse. E aí Jesus diz em Lucas 18:8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, ele está falando de oração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu creio que nós estamos para ver o Filho do Homem aparecer. Tem muita coisa para acontecer. Mas nós estamos perto, muito mais perto do que quando Jesus falou sobre isso. Muito mais perto do que todas as outras gerações. Muito mais perto, cada dia que passa fica mais perto. Isso é lógica. Mas está muito mais perto. O tempo está avançando. E Jesus pergunta: o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra quando ele voltar? Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia tudo que iria acontecer. Irmãos, desde que Jesus foi embora, o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus, e eles, impulsionados pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos todos medrosos. É isso. Eles estavam sofrendo perseguição, estavam com medo. Eles ficaram aprisionados em casa, como você e eu estamos. Com medo. E esperando a promessa do Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio, foi derramado. E a palavra de Jesus começou a ser proclamada. Mas daí até a nossa geração de hoje, muita coisa aconteceu. O mundo mudou. Mudou tanto, que o homem se afastou de Deus, a raça humana se afastou de Deus. Se você lembrar, 10 anos atrás, não era igual hoje, as pessoas respeitavam mais, ouviam mais a Deus. Há 20 anos, mais ainda, ou seja, as coisas ficaram melhores? Depende da ótica, não é? Hoje você tem internet, tá bom. Tantas facilidades, o mundo fez a gente ser dependente das coisas mais fáceis. E nós temos uma geração que não consegue mais se conectar com Deus. O diabo nos cercou com tantas coisas que nos aprisiona. Como é difícil se concentrar nas coisas de Deus. É muito mais fácil assistir um jogo de futebol. E aí a gente fica com aquela conversa fiada: mas é pecado. É muito mais fácil você assistir as séries do Netflix aí. Mas faz bem para a sua alma. Então a gente busca alívio em várias coisas, mas uma coisa, Jesus disse: eu tenho água viva para te oferecer. Nós não queremos, nós queremos saciar nossa sede ali, naqueles minutos, e depois fazer o que a gente quer, deixa Deus para lá. Essa geração virou as costas para Deus. Nós vemos isso, nós temos que reconhecer isso, irmãos. Quanto mais o tempo foi passando, o mundo foi neutralizando a fé. Eu ouvia as histórias, a aula de história, quando falavam que o homem tinha medo de Deus, que iria cair um raio, então tinha mais temor a Deus. Na época da Inquisição. E aí foi perdendo medo de Deus, foi perdendo medo. Tanto que o homem desafia Deus, o homem cria várias coisas. Olha que legal, que sabedoria. Opa, peraí. Entenda que os homens estão desafiando Deus. O que Deus falou para não fazer, os homens estão fazendo.
Os homens querem tocar o céu, os homens querem mudar as estações, os homens querem controlar o tempo. Isso é coisa de Deus. E foi o que Salomão disse. Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. Então a consequência de muitas coisas que acontecem é porque o próprio homem provocou, excluindo Deus da vida deles. E quando eu falo homem, é a raça humana. E nós nos tornamos, com tudo isso que aconteceu, todos os movimentos que existiram há 100 anos atrás, que houve a industrialização, o comércio, a globalização, chegamos no consumismo, tudo fácil, nós nos tornamos tão materialistas que nós não precisamos mais de Deus, queremos resolver o nosso problema do nosso jeito, e a oração, é difícil orar, não é difícil? É difícil, concentrar para orar. Deixa eu tentar resumir, que o Espírito Santo revele ao seu coração, porque senão não adianta nada eu ficar falando aqui, vai te cansar, aí você vai assistir a sua novela ou qualquer outra coisa, porque é mais interessante, mas eu quero que o Espírito Santo fale com você. Nós ouvimos muitas vezes, estes sinais seguirão os que crerem, isso é fé. Mas a gente acha que é sempre o pastor que tem que exercer a fé. Não é isso? É sempre o diácono, ou o fulano, o ciclano. Não, é você que está em casa. É a igreja, você é a igreja. É com a gente. Chegou a hora, querido, que você vai fazer milagre. Você vai orar pelo seu vizinho, vai ser curado. Esses sinais seguirão os que crerem, não aqueles que fizeram uma faculdade teológica. Quantos homens estão querendo tomar o lugar de Deus, são donos da igreja, dos templos, mas eles não são donos da igreja, coisa nenhuma. O dono da igreja é Deus, e esse poder Ele deu para mim e para você, mas nós não sabemos, ou não queremos gastar tempo para alcançar isso. Esses sinais seguirão os que crerem. Mas eu creio. Talvez a nossa fé ainda é pequena. Mas tem 10 anos que eu estou na igreja, 20. Não se trata de tempo. Para realizar os sinais é preciso enfrentar a realidade. Reconhecer que nós somos fracos. Em primeiro lugar, se você reconhece isso, como eu reconheço, já é um bom ponto de partida para nós. Nós até queremos fazer os sinais e maravilhas, mas nós não queremos nos esforçar. Como é que você acha que Deus vai curar se eu ficar na televisão ouvindo tanta coisa ruim, sendo influenciado por demônios? Ou você acha que os demônios estão aonde, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quantas coisas tolas, e nós não sabemos separar mais, entra na cabeça das pessoas, as pessoas começam a desprezar a palavra de Deus, e assimilar e aceitar tudo o que recebe, e a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Quando ele fala isso, Paulo está dizendo, olha, ainda que na televisão apareça isso, está contra a palavra de Deus, quem é que está certo? É Deus. Ainda que os homens desafiem Deus, ainda que os homens digam Jesus não morreu coisa nenhuma, na verdade Jesus nem existiu, você vai acreditar nisso? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque sempre os homens tentaram, nós estamos chegando no final de tudo, e Jesus continua sendo o homem mais impressionante que já passou por essa terra. Tentaram desde o começo, quando Jesus morreu, tentaram arrumar um jeito de esconder o corpo dele, falar, esconde, e de repente deve ter falado, coloca lá no jornal que Jesus sumiu. Sempre tentaram anular o poder de Deus.
E agora, esse povo vai saber que ele ressuscitou. Vamos dar um jeito nisso. Talvez os cientistas queiram provar que Jesus nem existiu. E a Bíblia diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aquele que não confessa é de quem? Do diabo. Isso mesmo. Então pare de ouvir os filhos do diabo falando. Comece a ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Fala Espírito Santo. Tem gente que fala assim, então um anjo vai vir para revelar. Ô irmão, não tem anjo nenhum não. Sabe o que tem? O Espírito Santo que Deus nos deu. Ele falou assim, eu vos darei o Espírito Santo Consolador. Consolador. Você que está passando por luto, Ele é Consolador. Ele é o teu Consolador. É isso que nós precisamos. Por isso que nos foi dado Consolador para a hora da aflição. Então nós queremos de repente os resultados do ministério de Pedro. A gente critica Pedro porque afinal de contas ele caiu, ele começou a andar nas águas, mas caiu, né? Então Pedro não é uma boa referência. Bom, ele começou a ter fé ali. Eu não tenho nem essa fé que ele tinha. E eu quero dizer para você, nós podemos. Sabe quando vai começar a acontecer isso? É debaixo da aflição mesmo. Pensa que quando Pedro começou a tomar a responsabilidade, o Espírito Santo veio sobre ele, o medo foi embora. A ousadia veio. Então, o Espírito Santo é o segredo. Aquele que é tímido deixa de ser, Paulinho. Porque vem algo sobrenatural. Deixa o Espírito Santo te encher. Não é só para você sentir uma coisa gostosa, não. Você vai sentir esse poder. Então nós queremos os resultados de Pedro. Quando Pedro levantou aquele coxo. Mas nós não queremos a perseguição que veio depois. As provas que eles passaram. Nós queremos o bônus dos milagres, mas nós não queremos o ônus, o prejuízo, segundo os homens. E nós, como igreja, não podemos ficar esperando os pastores fazer as coisas, irmãos. Acabou esse tempo. Não fique esperando o pastor, faz isso, faz aquilo, é hora de fazer, Tiagão. Mas a gente quer fazer em cima de um palco que tem um monte de gente assistindo. Não, irmão, fala para o seu amigo do trabalho. Eu sou doido, porque meus amigos estão lá, tudo falando sobre tudo que está acontecendo. Eu falo para eles, falei para um esses dias, falei, olha, se você tiver para morrer, pede perdão pelos seus pecados. Ele olhou assim para mim, porque senão você vai para o inferno. Eu estou te dando um conselho. E ele reconheceu que era verdade. Então, irmãos, nós podemos livrar as pessoas do inferno. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é só curar. Deixa eu avançar aqui, que o tempo já foi, não é? Nós somos membros uns dos outros. Não sobre os outros, mas nós somos membros uns dos outros, irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos sentir, ter compaixão um do outro. Imaginar que pode ser eu, pode ser comigo. A religião nos engana. Porque nós achamos que só os pregadores, os famosos. Não. A vida cristã tem a ver comigo, com você. Nós jogamos a responsabilidade, e eu me coloco no lugar de igreja. Eu sou ovelha, não sou pastor, eu sou ovelha. E a gente fala assim, poxa vida, a responsabilidade é só do pessoal que ministra louvor, que às vezes nem vem para a igreja. E agora menos ainda, não tem mais para onde ir.
Então, a responsabilidade é da diaconia, a responsabilidade de fazer as coisas, a responsabilidade é da igreja. Se você é igreja, querido, salve uma vida, fale de Jesus. Eu ainda não tenho fé para curar, não tem problema, fala de Jesus. Eu gostaria de estar falando com pobres, com desempregados, com doentes nessa noite. Porque o evangelho distorcido diz que o desempregado ou o pobre não tem vez. Porque só os prósperos, só os ricos, que evangelho é esse que abençoa essas pessoas? Quer dizer que se o camarada está desempregado, ele não está sendo abençoado. É mentira do diabo. Parece que as pessoas são amaldiçoadas quando estão doentes. Não, querido, nada disso. Você está passando pelo desemprego, você não está amaldiçoado. Quem disse? Nós não estamos fora da promessa. Nós estamos sujeitos a tudo isso. O desemprego, a doença, a morte. São situações que todos nós estamos sujeitos. Então não se sinta acusado, você mesmo. Não se sinta acusado se você está doente. Não se sinta acusado se você está desempregado. O nosso acusador é Satanás, é o diabo. Essa doença tão terrível e maligna que coloca uns contra os outros. Ah, você está doente, então você é um risco para mim, então você não pode vir no culto, ou você não pode ir trabalhar, ou você... Não é assim? Tem coisa mais satânica do que essa? Misericórdia. E Deus quer desfazer as obras do diabo. E Ele tem um povo nessa terra. Não são pastores. Deus chamou um povo. Por que eu estou falando tanto disso? Porque o que mais cresceu no mundo, quantos pastores tem em todo lugar? Todo mundo é mestre de tudo, mas nós não vemos exemplos. Então, querido, se lance para ser povo de Deus na terra. É isso que Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ah, mas estou desempregado. Não interessa, não é isso. Você é povo de Deus. Que seu coração se alegre. É o diabo que quer que nós olhemos para baixo. Eu estou doente. Está doente, querido? Paulo, vamos falar de Paulo. Nós vemos Paulo, não Paulinho. Paulo, o apóstolo. Você é a benção. Mas nós vemos o apóstolo e nós imaginamos, não, ele é muito, né? Eu não posso ser igual o Paulo. Paulo era muito... Então a gente pensa, não posso ser. Ah, mas você quer fazer as obras? Ah, sim, quero. Como assim? Então muitos pregadores não querem de jeito nenhum descer. Então eu falo para você, Paulo sofreu, viu? Crer é renunciar, é se posicionar. Muita gente não quer se posicionar, é ter relacionamento com Deus. Então as pessoas não querem ter relacionamento com Deus, porque eu vou ter que deixar isso, aquilo outro. É se dedicar a Deus. Jesus se dedicava. Não, mas Jesus era Deus, então é Ele que é o nosso modelo. Se nós fizermos o que Ele ensinou, nós seremos bem-aventurados. Mas não, Jesus, não, é absurdo, não, ninguém pode ser igual a Jesus. Então essa é a mentira que o diabo ensina para nós. Mas Jesus morreu. Opa, então Ele era igual eu e você. Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Isso quer dizer que nós também vamos ressuscitar. Ele morreu para provar para nós que depois da morte existe uma vida eterna. É isso. Irmãos, nem tudo que nós queremos vai acontecer, porque a fé passa pela vontade de Deus. Quantas vezes Jesus queria fazer milagre, mas olha, eu só posso fazer se o Pai permitir, se Ele quiser.
Quantas vezes Jesus olhou para a cidade e falou: não posso fazer esses milagres aqui, porque o coração deles era duro. Então, eu creio que muitas coisas, irmãos, a fé não é só para as coisas, só para quando as coisas estão boas. Eu te bendirei quando tudo certo estiver. Ah, não, mas não é só para quando der tudo certo. É para essa hora. Quando der tudo errado, continua tendo fé. É perseverar. A fé é perseverar. Quantos não conseguiram alcançar a promessa? Perseverando. Então percebe, para nós, ser preso é um fracasso. Paulo foi preso. Deu tudo errado para Paulo. Vamos lá. Paulo foi para uma cidade, deu tudo errado. Pegaram ele, já prenderam, arrumaram um jeito de falar: ó, você fez isso, isso e isso, até ele se justificar. Não, vamos para outro lugar. Naufragou, foi picado por uma cobra. Então ele era um azarão, segundo a ótica de alguns pregadores. Mas ele está fazendo a vontade de Deus. E qual é o segredo? A fé em Jesus. A fé para perseverar. A fé para quando der tudo errado. É essa fé que nós precisamos ter. Eu ainda não tenho não, querido, mas eu vou provar essa fé em nome de Jesus. Com tanta tribulação, não é possível. Deus está falando comigo, com você. Porque ficar quietinho em casa, a gente nunca iria sair do lugar. Mas Deus percebe que Deus está querendo falar comigo, com você. Nunca, nunca na história Deus falou tanto comigo e com você. Nossa fé precisa ser exercitada. Como é que acontece isso? Através da oração, através da leitura da palavra, não de ouvir o jornal, da leitura da palavra, não de ver as pessoas que você segue no Instagram, que fala tudo que está contra a palavra de Deus, que você assimila e aceita, e você começa a duvidar da palavra de Deus, porque um artista falou. Querido, presta atenção, da onde são essas pessoas, de que reino eles estão? Não é do mundo. O mundo, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ah, não, mas a gente quer flertar com o mundo. Não, é só, né? Só umas 2 horas aqui de Facebook, de Instagram. Mas ninguém para, ou poucos param. Eu sei que tem algumas pessoas que estão mudando de canal, estão mudando seguindo outras pessoas. Gostaria que nós seguíssemos Jesus. E tome cuidado para não seguir os homens grandes, os pastores grandes, os super apóstolos. Tome cuidado. Porque muitos parecem muito bonitos no vídeo, mas ninguém sabe como é a vida desses homens. Então você pode se dar mal. E Jesus falou: olha, preste atenção nos mestres, os doutores da lei, porque eles falam e não praticam. E talvez você está construindo sua casa sobre areia. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, querido, nós estamos sendo afligidos, é para o nosso bem. Como o pai sabe, o filho tem 2, 3 aninhos, 4, ele precisa se inclinar, ele precisa, já nasce querendo fazer as coisas erradas e o pai vai corrigindo. É assim que Deus nos olha. Para a criança bater: meu pai não me ama. É o contrário, ele castiga porque ele ama. Então, Deus está nos olhando e Ele está falando: eu não posso deixar ele por ali, então eu tenho que corrigir para ele ir para cá. E tudo contribui. Então as aflições, a morte, a dor não nos agrada. Olha, presta atenção, Jesus, quando ele estava morrendo, não era só a dor. Sabe o que tinha ali? Era a calúnia, era a zombaria, era a reputação, porque ele estava no lugar de um bandido, de um assassino. Então a vergonha, você já imaginou a vergonha que Jesus estava passando? Imagina você sendo a vergonha. Era tudo isso que Jesus passou.
E a Bíblia diz que ao pai agradou moê-lo. Ah, porque Deus queria ver ele. Não, porque viu mais na frente o que ia acontecer. Que ele ia arrebanhar uma multidão de pessoas para o reino de Deus. Era para o bem, e é para o nosso bem. Então Deus veio sacudir a terra nesse tempo e chamar nossa atenção para nós nos voltarmos para Ele. A nossa fé é pequena, sim, a minha fé é pequena, e Deus está construindo. Eu e você não vemos, mas Deus está trabalhando a nossa fé, querido. A nossa reputação diante de Deus, a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam a nosso respeito, nossos amigos. Essa reputação vai cair por terra, porque a ousadia do Espírito faz isso. Você não se importar o que o governo está pensando, o que as pessoas estão pensando. A fé não é somente para as coisas quando dão certo, é para as coisas quando dão errado também. E Jó falou isso. Como é que eu aceitaria só o bem e não o mal que Deus quisesse para mim? Vou terminar dizendo, Jesus, pelo gozo que estava proposto, Ele suportou a cruz. Desprezou a afronta, a vergonha. Paulo, ele escreveu, e nós gostamos, uma das frases que você vê estampada em camiseta, você vê em banners no Facebook: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém, ou poucas pessoas sabem que antes disso vem um monte de coisa que Paulo fala. Efésios 4:10. Desculpa, irmão, se eu estou sendo uma metralhadora hoje na sua vida, mas eu quero que você seja renovado no seu coração. Vendo tanta destruição, o Espírito Santo quer te encher de fé. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado. Ele está falando que ele passou por um apuro e que os irmãos tiveram a oportunidade de ajudar ele. Digo isso não por causa da pobreza, porque aqui, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver contente. Mas é uma loucura alguém viver contente numa situação dessa. É porque Paulo, a alegria dele estava fundamentada em Jesus. Então, irmão, aonde está a nossa fé? Esse é um ponto muito importante. A sua fé, a minha fé está no nosso emprego? O meu emprego, eu falo para você, eu perdi. A minha fé está onde? Na vida. Nessa vida que passa rápido. Está na minha profissão. A minha fé está onde? Está na empresa que eu trabalho. A minha fé está onde? No pastor da minha igreja. A minha fé tem que estar apoiada em Jesus. Jesus não se move. E quando eu falo isso, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho que crer nisso. É por isso que eu confesso isso. É por isso que quando eu estou cantando, querido, o que está saindo da minha boca não é só palavra. Eu creio naquilo que eu canto. Eu preciso crer, senão vou ser hipócrita, mas é comigo. Eu não preciso me mostrar para vocês. Na verdade, nós deveríamos nos despir diante de Deus e reconhecer as nossas fraquezas. Mas nós queremos mostrar para os outros que nós somos super-heróis. Nós não somos coisa nenhuma. Nós somos fracos, sim. E toda a fraqueza foi demonstrada na vida dos apóstolos, dos discípulos. E como o Tiago falou, os profetas sofreram mais do que nós. E Paulo, como é que uma pessoa presa tenha condições de cantar? Então você que está doente, cante. Cante, ouse cantar, porque Deus vai descer do céu e vai te curar em nome de Jesus. Se você está desempregado, adore a Deus na sua casa. Foi o que eu fiz. Um ano que talvez você nem saiba, eu passei um ano desempregado. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso.
Então se junta a você, se você está desempregado, creia que a tua provisão não é um emprego bom, a tua provisão é Jesus. É o que Davi falava, tu és a minha herança. Aí você pode dizer, Jesus é o meu fundo de garantia, é o meu seguro de vida na doença. Queridos, eu enterrei a minha irmã, coisa dolorosa para mim. O ano passado a minha mãe faleceu também. Algumas pessoas quiseram me ajudar com o funeral para pagar. Queridos, não é orgulho, mas eu não precisei. Eu falo para você, durante o tempo que eu estive desempregado, não me faltou nada. E muito pelo contrário, eu ainda tinha para ajudar as pessoas. Mas da onde vinha? Eu falo para você, eu poderia contar várias coisas que aconteceram, que muitas vezes as pessoas não sabem, elas só olham para mim, ele está desempregado, olha, Deus está tratando ele, olha, deixa, não é? Mas não, foi o momento que eu mais vivi e andei com Deus. Eu continuo andando com Deus. Estou empregado de novo? Estou confiando no meu emprego? Não, estou confiando em Deus, porque amanhã o emprego pode ir embora, mas Deus não sai da minha vida. Então, o que eu estou falando para você é o que eu estou vivendo e estou querendo viver cada dia mais. Querido, eu não sou diferente de você. Não é porque eu canto, não. Entenda, nós somos iguais. Nós temos que ter a mesma fé em Jesus. E eu te incentivo nessa noite, se você está doente, não perca a esperança. Mas as pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo. Se elas estão indo encontrar com Deus, que alegria. É isso que nós temos que entender. Tudo posso naquele que me fortalece, tem a ver com tudo. Paulo passou apuro, necessidade de verdade, não essas necessidades. Eu não tenho nem um Big Mac para comer, Tiago. Eu não tenho nem sei lá, fala uma coisa muito boa aí, cara. Não é, isso não é necessidade. Fé não é pensamento positivo, esse negócio, tudo posso, só funciona para as coisas boas. Não, tudo posso mesmo que a dor vier. Não é isso que você falou, se você é casado, para sua esposa, na saúde ou na doença. E eu falo para minha esposa, querida, é na saúde e na doença, eu estou junto com você, eu te amo. Na saúde ou na doença, a mulher que me acompanha todos os dias. Será que nós vamos viver como as pessoas vivem hoje? Não deu certo, vou largar o marido, a mulher e vou arrumar outra pessoa. É assim com Deus? Que facilidade. Não, querido. É na saúde, é na tristeza, é na dor. É isso que é fé. A fé que pregaram para nós, que nos enganaram, a religião nos enganou. Não é essa fé. Mas as coisas podem acontecer? Pode acontecer, porque é palavra de Deus. Ele disse, se creres, verás. Por que não está acontecendo? Porque a gente não crê ainda no nível e com a intimidade que Jesus tinha. E que os discípulos tinham. Então o que a gente tem que fazer? Orar mais, ler mais, dar ouvido mais à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Parar de ouvir o conselho dos homens, porque tanta confusão, cada um fala uma coisa. Ouça a voz de Deus, Ele fala no seu interior. Não são anjos, nem demônios, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Bom, os 3 amigos na Babilônia são exemplo dessa fé que eu estou falando. Sabe o que eles disseram para aquele rei Nabucodonosor? Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, a fé deles iam, mesmo que eles morressem. Se Deus não me livrar, eu vou continuar. E eu falo para você, se eu morrer, eu creio que eu vou encontrar Jesus. É até o fim. Essa fé é até o fim. Ah, então eu vou te matar. A gente vai chegar a esse ponto? Não tem problema. Essa fé tem que ser até o fim. E essa não é uma fé minha, a fé que Deus deu a todos. A Bíblia diz que Ele é autor e consumador da fé. Eu quero terminar dizendo isso. Talvez você tenha entendido alguma coisa do que eu falei. Espero que a sua mente entenda, o seu coração, e que você não rejeite por não entender, mas que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e você entenda. Não é a enfermidade que vai nos separar de Deus. Aquilo que Paulo falou em Romanos, não é a enfermidade que vai nos separar de Deus. Uns confiam em carros. Na época, quando o salmista disse, outros em cavalos. Talvez hoje, outros em dinheiro. Outros numa moeda europeia, qualquer que seja, na conta, no investimento de bitcoins e no partido político que vai vir. Mas nós faremos menção do Senhor. Escolha fazer menção do Senhor. Lembrar do nosso Deus. Aumente a sua fé. É essa a minha oração nesta noite. Senhor, aumenta a nossa fé. Nesta noite eu peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, Senhor, para que nós possamos nos firmar em Ti até o dia de Cristo Jesus. Renova nosso coração. Que as nossas canções sejam verdades, ó Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Essa é a declaração da minha alma, do meu coração nessa noite. Querido, que a sua fé alcance aquilo que nós lemos, que nós cremos, que nosso coração realmente vá até o final. Aqueles que estão doentes sejam sarados em nome de Jesus. Se a nossa fé ainda não alcança essa cura, que o Espírito Santo faça isso, que nós possamos ver crianças curando, que é o nosso amor. Por que uns estão desempregados, outros não? É para que você que está empregado ajude o que está desempregado. Para que eu que hoje estou curado, ore por você que está enfermo, que o nosso coração possa se encher de Deus, de compaixão pelos nossos irmãos queridos. Porque é assim que está. Eu não posso ficar feliz de ver o meu irmão numa situação diferente. Eu sei que muitas pessoas estão nem aí. Talvez olharam para mim e debocharam. Peça perdão, porque não é comigo, é com Deus. Ninguém gosta de passar pelo luto, pela tristeza. Então, sejamos solidários com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Quantos amigos perdemos? Meu coração se entristece quando eu ouço falar dos amigos que foram embora.
que eles tenham ido com Deus, senão é triste, tem que chorar mesmo. Mas que o nosso coração seja solidário, esse é o meu pedido, que você em casa ore. Ore pelo seu vizinho, se você souber. Deus vai fazer grandes coisas quando eu e você tivermos fé. Para de assistir essas coisas, para de colocar coisas que não estão na palavra de Deus. Prefira acreditar na palavra de Deus, prefira ser como aqueles 3 que não recuaram. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é por fé, querido. Vamos avançar, não importa. Mas você está falando porque está tudo bem, nada. Mas eu preciso acreditar, querido. Eu preciso chorar com os que choram. Eu preciso sentir a dor do meu irmão. E é isso que eu peço, que você seja solidário com os irmãos. Nessa noite nós ficamos sabendo de um irmão da Vila Rubi que faleceu. Vamos orar pela família. Se você puder falar com essas pessoas, porque só quem está passando aqui sabe a dor. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Não só porque ele sabia que podia ressuscitar, mas ele chorou porque via nas pessoas a aflição delas. Jesus está olhando para mim e para você. Jesus está olhando para mim e para você. Jesus está chorando, Jesus está intercedendo, porque a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então seja intercessor. Amém? Que Deus te abençoe. Quero agradecer aos irmãos, o Jonathan que está aqui, os irmãos do louvor, o Marcelo e o Nilson que estão aqui, que são irmãos que talvez as pessoas até nos critiquem porque nós ousamos estar aqui. Não é fácil, queridos. Alguns irmãos estão doentes, não por estar aqui talvez, ou pode ser que sim, mas essa acusação não pode vir sobre nós. Nós queremos agradar a Deus, nós estamos aqui para impulsionar a igreja, servir de alguma forma. Então, querido, seja abençoado, não murmure, mas ore pelos irmãos, ore pelo seu pastor, ore pelos líderes, ore pelos irmãos, os irmãos que não têm nome, mas são pessoas maravilhosas que eu amo. Como eu sinto saudade desses irmãos. Então, queridos, não pense que a igreja é feita só de liderança, a igreja é feita de um corpo, e nós devemos sentir a dor uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe você, que você seja curado, fortalecido, em nome de Jesus, e que a sua fé aumente, a minha fé aumente, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, graça e paz.